Olá, pessoal. Vamos falar sobre o reino Plantae. Eu vou dividir a aula em vários vídeos curtos, com assuntos distintos, né, sobre o reino Plantae, para não ficar um vídeo muito cansativo, né? Então, vamos lá. Agora, esse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre as características gerais das plantas. Então, o reino Plantae, ele é formado pelas plantas. Ele possui algumas características, né, que os distingue dos outros reinos. Eles são seres eucariontes, então eles possuem células eucariontes, porém células eucariontes vegetais, e essas células eucariontes vegetais, elas possuem diferenças, né? Lembrando que células eucariontes, elas possuem núcleo delimitado por membrana e organelas. Dentro da diferença dessas células eucariontes vegetais, a diferença está nas organelas. Então, eu vou ter ali cloroplastos e um vacúolo, que a gente vai falar mais para frente, vou mostrar para vocês. Os seres são seres pluricelulares, quer dizer seres pluricelulares. Então, eu tenho pluri de muito, celulares células. Então, eu tenho muitas células. Seres autótrofos, que significa auto, eu mesmo, né? Trófos, comida. Então, eu mesmo faço a minha comida. Então, eles mesmos produzem a própria comida. Através do quê? Fotossíntese. Então, eles realizam um processo chamado fotossintetizantes. Então, eles são fotossintetizantes. Possui presença de seiva, seiva bruta e seiva elaborada. O que seria isso? A seiva bruta seria a mistura de água e sais minerais que as plantas retiram pela raiz do solo, né? E essa seiva bruta, ela é importante para o processo de fotossíntese. A seiva elaborada, ela já é, o próprio nome fala, elaborada, é algo a mais. Então, é o produto da fotossíntese. Então, ali eu vou encontrar água mais glicose. Essas seivas, elas precisam de algum canal para ser distribuída no corpo, para ser levada até as células, né? Então, como a gente tem os vasos sanguíneos, as plantas também têm vasos condutores. Esses vasos condutores são dois: o xilema, que vai conduzir a seiva bruta, e o floema, que vai conduzir a seiva elaborada. Além disso, essa célula vegetal, ela possui parede celular de celulose e cloroplastos. Além disso, a gente vai encontrar também estômatos localizados nas regiões das folhas das plantas, ok? As plantas, elas também vão fazer assim, ela produziu a glicose, só que ela não vai usar essa glicose tudo, então ela vai armazenar comida. Para isso, ela vai armazenar a comida lá no vacúolo, em forma do quê? Em forma de um amido, né, que é um carboidrato. Esse amido, como a gente já, quando vocês vão no supermercado, vai comprar, já ouviu falar sobre amido de milho, né? É a maisena. Ele essa reserva da planta. Então, o amido de milho, ele é a reserva do milho, da planta do milho, que fica localizada lá dentro daquele grão, daquela semente, né? Então, assim, todas as plantas, ela vai ter uma reserva desse carboidrato. Elas são predominantemente terrestres, porém a gente encontra algumas espécies aquáticas. E tem tamanhos variados, por exemplo, de 1 centímetro até 100 metros de altura ou mais. Aqui a gente tem um esquema, né, uma foto de uma célula vegetal, onde podemos ver as organelas, podemos ver também que o núcleo está delimitado por uma membrana, podemos ver as mitocôndrias, né?
E aqui a gente tem duas organelas que vai diferenciar ela do outro tipo de célula eucarionte, da animal. Então, eu vou ter o vacúolo, que é onde vai ser armazenado aquele amido de reserva, e eu vou ter os cloroplastos aqui, que é onde vai acontecer a fotossíntese. Dentro do cloroplasto, a gente vai achar os plastos, né? Que são chamados de tilacoide. Esses plastos aqui, ó, os tilacoides, parecem moedinhas, que é onde vai encontrar a clorofila. E vai acontecer também o processo de fotossíntese, né? Além disso, a célula vegetal, ela possui, né, aqui uma parede celular. Essa parede celular, ela é formada de celulose, que vai dar o quê? Resistência a essa célula, né, e dureza. Então, por exemplo, se você encosta o dedo em você, você vai afundar seu dedo. Você vai lá, né, porque é mole. Quando você coloca o dedo e aperta uma planta, você não vai conseguir afundar ali. Ela não é mole, ela é dura. E essa dureza vem porque a planta tem essa parede celular, tá? Composta de celulose. Essa celulose, ela é usada, né? Vamos falar um pouquinho da importância econômica das plantas. Ela é usada como matéria-prima no processo de produção do papel. Além disso, né, já aproveitando para falar, as plantas elas possuem um papel bem importante economicamente, pelo processo da produção do papel, mas também ela fornece matéria-prima para o processo de produção de vários outros produtos, além de ajudar na alimentação, né, ela é a base da alimentação com os vegetais e também para remédios. É bem importante. Aqui a gente consegue ver, isso aqui é uma foto de microscópio de células vegetais, né? Então, cada parte aqui, ó, é uma célula. E essa divisão aqui, mais escurinha, é a nossa parede celular. E dentro aqui, esse espaço vazio, transparente, a gente tem o citoplasma. E nesse citoplasma a gente vai encontrar o cloroplastos. Essas bolinhas verdes. Elas são verdes porque tem clorofila, mas tem plantas que elas têm um outro tipo de pigmento, né? Que aí vai dar, por exemplo, uma planta que tem a folha vermelha, né? Tem outro tipo de pigmento, é a antocianina. Então, não necessariamente é verde, mas a maioria é. E esses cloroplastos, eles vão responder à luz, né? Porque para realizar a fotossíntese, eu preciso de luz. Então, por exemplo, se eu jogar um feixe de luz desse lado aqui, todos esses cloroplastos, eles vão para este lado. Se eu mudar o feixe de luz para este lado, os cloroplastos vão vir para este lado. É bem interessante esse movimento dos cloroplastos em decorrência da luminosidade. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de nutrição, né? Como a gente precisa comer, as plantas também precisam se nutrir. Então, elas vão se nutrir de duas formas, né? Eu tenho a água e os sais minerais que elas retiram do solo, através das raízes. E essa água, esses sais minerais, eles vão ser conduzidos pelos vasos condutores do xilema até as células para ser realizada a fotossíntese. Então, a fotossíntese, elas são realizadas, na maioria das plantas, nas folhas, né? Mas algumas realizam fotossíntese no caule, principalmente quando a gente está falando de plantas que vivem em ambientes que são muito seco, né? Por exemplo, os cactos. Os cactos, eles realizam o processo de fotossíntese no caule. Então, esse processo de fotossíntese vai iniciar como? Eu preciso o quê? Pegar o meu gás carbônico que está na atmosfera
Então, lá no cloroplasto, ele vai conseguir trazer esse gás carbônico para dentro da célula, através da estimulação da luz, da clorofila, né, pela luz. E quando esses sais minerais, essa água, junto aqui com o meu gás carbônico, eu vou ter uma produção, né, uma reação química que vai produzir para mim o quê? Vai produzir glicose, que é a seiva elaborada. Vou produzir glicose, mais água, mais gás carbônico. Esse gás carbônico, ele vai ser mandado para a atmosférica. Mas esse gás carbônico aqui, ó, ai, professor, então é esse gás carbônico que a gente respira. Não, tá? As plantas também, no processo de respiração celular delas, porque elas também respiram. Esse é o processo, fotossíntese é o processo de nutrição da planta. E as plantas também respiram, então eu tenho o processo de respiração. Para realizar o processo de respiração, elas vão utilizar gás carbônico também, como a gente, tá? Porque o processo de respiração celular da planta vai acontecer aonde? Lá na mitocôndria. Então, o gás carbônico, o gás oxigênio que as plantas produzem é pouco, né? Então, o gás oxigênio que tem na atmosfera em grande quantidade, ele vem lá das algas. Então, assim, então ela libera isso aqui, e eu vou ter agora circulando pelo vaso condutor floema a seiva elaborada. Essa seiva elaborada, ela vai nutrir a planta, vai dar energia para a planta. Para quê? Para a planta crescer, desempenhar as funções delas hormonais, reprodutivas, né? Por exemplo, se for uma planta que dá fruto, ela vai ter energia para a produção do fruto. E para todas as funções da planta, tá bom? E o excesso dessa seiva elaborada, o que vai acontecer? Vai ser transformada em amido, que vai ficar armazenada dentro lá do vacúolo de cada célula. E além disso, né, então vamos lá. Então a planta ela vai fazer a fotossíntese, ela vai respirar e ela também vai transpirar. Transpirar o que que é? É a perda de água. A gente não transpira também? A gente quando está fazendo alguma atividade física ou quando a gente tá muito calor, a gente não transpira? É a mesma coisa. A planta também transpira. E esse processo de transpiração da planta, ela vai eliminar vapor de água, tá? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Esse vapor de água, ele vai sair para a atmosfera também, tá? Esses estômatos que são responsáveis por liberar esse vapor de água. Geralmente os estômatos ficam na parte inferior da folha, tá? Mas depende muito do ambiente em que a planta vive. Então, ele vai ter um processo de abertura, né? E fechamento. Por quê? Porque a planta também não pode ficar com o estômago sempre aberto. Por quê? Porque senão perde muita água. E aí a planta não pode acontecer isso, né? Porque ela precisa da água também. Então é isso, né? Só para a gente relembrar, então, as características gerais das plantas. E aí esse vídeo vai terminar aqui agora. E o próximo vídeo a gente vai ver quais são os grandes grupos do reino plantar, ok? Então, até mais.